Olá pessoal, já vou ensinar para vocês como calcular o volume de um líquido num cilindro horizontal. Então, primeira informação que vocês têm que ter: qual é o raio e qual é o comprimento do seu cilindro e, logicamente, aonde está a posição do seu líquido para saber o volume, ou seja, a altura dele. Bem, em vez de fazer por formas geométricas, eu vou fazer a integração, que é uma maneira mais simples de se fazer esse cálculo desse volume. Então, para fazer essa integração, eu preciso necessariamente saber como que eu vou integrar, em que eixo que eu vou fazer essa integração. Porque a integração nada mais é do que uma área entre duas curvas. No caso, a primeira curva da integração é no eixo x e uma segunda é o círculo que eu preciso fazer essa integração. Então, o que acontece no GeoGebra? O GeoGebra ele não faz a integração em y, que seria no caso aqui. Aqui seria o x, aqui seria o eixo y. Mas eu vou ser obrigado a fazer uma transformação para fazer a minha integração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente tenho que mudar a maneira de integrar. Em vez de ser no eixo y, eu vou fazer a integração no eixo do x. Então, é como se eu tivesse feito um tombamento do meu cilindro, imaginariamente, claro, para poder fazer a integração aqui. Só que, vejam o que vai acontecer na nossa integração. Aqui eu tenho a curva do meu cilindro, que é R2 mais X2 igual a Y2. Só que eu só consigo fazer a integração no eixo do x. Então eu vou mudar essa curva para f de x, que é igual a raiz quadrada de x2 menos R2. Então vai aparecer somente esta curva aqui. Então a minha integral, como ela é feita entre duas curvas, então tem o semicírculo da curva e mais o eixo x, eu vou só conseguir ter a área que representa só metade do meu interesse. Então, vou ter que multiplicar por 2 para ter a área inteira e depois eu multiplico pelo comprimento e eu sei qual é o volume. Então, vou repetir. É importante entender essa parte aqui. Eu preciso calcular o volume do meu líquido num cilindro que está na horizontal. O que eu faço? Eu teria que fazer a integração do eixo y com a curva no eixo x. Ou melhor, a integração do meu eixo y com a curva do meu eixo y. Só que ela não é possível fazer com a integral do GeoGebra. Eu não conheço como fazer isso. Ou eu estou fazendo alguma coisa que ainda preciso aprender. Então, o que eu faço para poder fazer com o GeoGebra? Eu simplesmente faço uma mudança. Em vez de fazer integração em cima do eixo do y, eu vou fazer a integração em cima do eixo do x. Então, a integração precisa do eixo, que é a curva do eixo, mais a curva que vai delimitar até onde a área que me interessa,
e 2 pontos para saber aonde está a superfície que eu quero fazer integrar. Então, aqui nós vamos ter a nossa integração em uma parte só do que me interessa. Então, vou ter que multiplicar por 2, porque ela só integra do eixo x até o eixo y positivo. Eu tenho que integrar a parte negativa. Então, vamos fazer isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Inicialmente, eu não vou colocar nem malha nem nada, mas eu preciso criar 4 controles deslizantes. Controle deslizante você tem que saber fazer. E o raio vai variar de 0 até 3, comprimento de 0 até 15. Eu coloco o valor que você quer. Por exemplo, aqui eu considero como metros, tá? E variando de incremento de ponto 1 em ponto 1. Eu vou precisar dos intervalos de integração, o volume maior e o volume menor. Então, no caso, vai de menos R até mais R e de menos R até mais R. Esse volume menor seria 0, mas na verdade, o volume menor ele tem que ser o volume do raio, mas vamos considerar como ele variando também. Então, eu fiz 4 controles deslizantes. Vamos criar aqui a equação do círculo. É feito através desse comando aqui, círculo, dados o centro e o raio. Isso é fácil de você fazer, você clica aqui e aumenta a mãozinha e você tem seu... Clica 2 vezes e você tem seu centro e raio. No caso aqui, não me interessa, né? Porque vou apagar, senão vai dar confusão. Porque eu já tinha criado. Então, como esse daqui está no centro entre os eixos x e y, tem que estar na posição 0, 0. Você tem essa função x2 mais y2 igual a r2. Porque aqui está marcando 4, porque o meu raio é 2. Então, se por um acaso você mexer no controle deslizante e não mudar o valor aqui, significa que não está indexado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui neste número que deve estar aqui e trocar por R. Bom, a partir do momento que eu fiz isso, eu vou fazer então esta função deixar de ser em função de y. Ela vai ser só em função de x, por causa da integração. Então eu faço a transformação de f de x é igual a R2 menos, passo o x2 para o lado de cá, menos x2, e o quadrado fica a raiz. Então transformei isso numa f de x, uma função de x. Veja como fica. A partir disso, eu vou criar um vetor aqui para me indicar qual é a altura que eu tenho do meu líquido dentro do tanque. Então, esse vetor vai ser em função do volume menor, que é no caso aqui, por exemplo, ele tem que estar na posição máxima do raio, que é o volume menor, é a posição máxima, e o volume maior seria a altura. Vamos supor que ele esteja em... Vamos colocar no centro, vai. Então, o meu vetor, ele vai me dar a altura. Então, no caso aqui, ó, ele está indicando qual é o comprimento, ou seja, qual é a altura do líquido dentro do tanque.
você faz isso? Você faz o vetor V menor 0, que é o ponto deste ponto aqui. V maior é este ponto aqui. Este ponto que está de acordo com o contorno de decisão. Vamos separar do centro para não dar confusão. Então, V maior é este aqui. Então, para saber qual é a altura do líquido, eu vou colocar o módulo do vetor, que é comprimento do vetor U, que dá 2,4. Que é a diferença entre este volume menor e este volume maior. Então, no caso, seria 2,4 de altura. Agora, vamos criar a integração. Eu escrevo integral da função f, que vai variar do volume maior até o volume menor. Então, está aí. Está vendo? Eu vario a altura da minha água e ele vai me dizendo, através do vetor, qual é a altura que ela está, e a integral vai me dar a área dessa superfície que está preenchida pela água. Lembre-se, o cilindro é isso aqui, o tanque, né? Então eu tenho que multiplicar por 2 para saber também esta área. Para saber qual é o volume total. Então, o volume total é 2 vezes a área vezes o comprimento. Então, eu tenho a área pela integração, multiplico por 2 e o comprimento é aquele comprimento do volume total. Então, resumindo, eu tive que fazer, para descobrir o volume do tanque na horizontal, o que nós tivemos que fazer? Os controles deslizantes de raio e comprimento, de raio e de comprimento. Depois eu tive que fazer a equação do ciclo, transformar essa equação do ciclo numa equação em função de x, porque a integral só podia trabalhar no x, então eu tive que fazer este movimento aqui, para se pensar que ele está no eixo do x, e depois começar a variar a minha altura. Para saber qual era a altura, eu tive que criar um vetor que me indicava qual era a altura, e depois eu multipliquei a área por 2, a área, no caso aqui, por 2, né, porque para pegar o volume da superfície, a área da superfície que representa a altura da onde está o líquido, pelo comprimento, e tenho o volume total. É isso aí, pessoal.